Fala pessoal, bom dia a todos! Mais um domingo, hoje é dia 26/4/2026, 7h50 da manhã. Lembrando que sempre todos os domingos, às 7h50 da manhã, nós estamos aqui na nossa live dos Lojistas Livres. Nosso tema hoje é o novo gerente de vendas. Então, aproveitando, vamos esperar uns minutinhos enquanto o pessoal está entrando. Convido a todos aí a trazer o seu café, traz seu cafezinho. Nessa manhã de domingo, a região que eu estou aqui, Tubarão, Santa Catarina, está um domingo com chuva. Depois de alguns dias, muitos dias sem chuva. E todos os domingos, às 7h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo, sempre trazendo um grande tema que envolve aí o varejo da construção, nessas nossas mais de 170 mil lojas de materiais de construção e acabamentos do varejo da construção que existem. Então, todos os domingos eu trago um tema sobre algum assunto relevante no nosso mercado. E o nosso tema de hoje vai ser o novo gerente. O novo gerente, na semana passada, eu falei sobre o novo vendedor, que da pandemia para cá nasceu o novo vendedor, assim como nasceu o novo gerente de vendas. E na nossa live do dia de hoje, nós vamos falar sobre o novo gerente de vendas. Então, aproveitando, esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Aproveitando aqui, pega esse aviãozinho, compartilha com o dono de uma loja, com o gerente, ou um próprio vendedor também, para fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Traz seu cafezinho. Enquanto o pessoal ainda não entra, vai lá, pega seu cafezinho. E sempre lembrando, todos os domingos, 7h50 da manhã, nós estamos aqui. 7h50 da manhã, horário de Brasília, tá? Então, 7h50 da manhã, horário de Brasília, nós estamos aqui para a nossa live Lojistas Livres. Lojistas Livres. Mano, por que tu intitulou o nome de Lojistas Livres? Pessoal, nós temos a nossa comunidade Lojistas Livres. Essa nossa comunidade é para aquele lojista que está cansado, de viver sofrendo, cansado, sempre correndo atrás da máquina, sem processos definidos, A gente sabe que hoje em dia, o que a gente sempre costuma dizer que o coração da empresa é a área comercial, e que se esse coração parar de bater, a empresa fecha, A pessoa morre. Então, a nossa comunidade de Lojistas Livres, ela nasceu para isso, para nós nos unirmos, para conseguirmos lutar também contra a mentalidade do desconto, aqueles lojistas que vivem escravo do desconto, que acham que para vender precisa dar desconto, aqueles lojistas que estão de uma maneira um pouco olhando somente aqui, entende? Vocês acreditam que a gente conversa com lojistas hoje em dia que a gente fala em funil de vendas? Mas o que é funil de vendas? O que é tráfego? Ainda existem lojistas assim no nosso mercado de lojas de materiais de construção e de acabamentos. Então, na nossa comunidade Lojistas Livres, nós trabalhamos muito isso. O que é? Dois pilares: marketing e inteligência comercial. Então, pessoal, aproveitando, sejam todos muito bem-vindos e pegue esse aviãozinho aqui, compartilhe aí com o dono, com o gerente, com o vendedor de uma loja de materiais de construção de acabamentos, para ele fazer parte aqui da nossa live e quem sabe, entrar na nossa comunidade Lojistas Livres lá no nosso Instagram, que diariamente eu posto conteúdos lá, dando algumas dicas de como a gente pode fazer para vender melhor, dando algumas dicas de como a gente pode fazer para atrair mais clientes para dentro da sua loja. E não é também só atrair clientes para dentro da loja, é saber atender da maneira correta, Então nós temos aqui uma comunidade bem ampla que todos os nossos lojistas livres fazem parte, tá? O tema de hoje, pessoal, é sobre o novo gerente. Se vocês lembrarem, na semana passada nós falamos sobre o novo vendedor, que da pandemia para cá nasceu o novo gerente de vendas e nasceu o novo vendedor também. Então, esse novo vendedor e esse novo gerente de vendas, eles têm características muito diferentes de 2020, lá de janeiro, fevereiro, março, que entrou a pandemia aqui, se vocês lembrarem. De março para trás, era um tipo de gerente, era um tipo de vendedor, e de março, abril, maio, enfim, o ano de 2020, aí nasceu
esse novo gerente, nasceu esse novo vendedor, que eles possuem algumas características. Na live de semana passada eu falei as 11 características do novo vendedor. E no encontro de hoje eu vou falar sobre o novo gerente de vendas. Então vamos lá, finalizando aqui o cafezinho, aproveitando, pessoal, traz aí o seu café. Todos os domingos, 7h50, nós estamos aqui, né? E é uma live sem muitas firulas, sem muitos... É direto ao ponto. E eu costumo 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, só trazer alguns insights aqui para vocês, entende, pessoal? Então, se preparem, pega o papel, caneta, que já vamos começar aqui o novo gerente de vendas. Bom, pessoal, bora lá então, vamos direto para o conteúdo aqui. Só lembrando que na nossa comunidade Lojistas Livres são 3 pilares principais que a gente instiga, né, que a gente incentiva todos os nossos lojistas livres. Quais são os 3 pilares, Mano Posa? Corpo, alma e mente. Cuidarem, né, do corpo, alma e mente. Quando eu falo corpo, pessoal, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma academia, enfim, caminhar com a família. Então cuida do seu corpo. Alma, nós precisamos acreditar em algo superior. Nós aqui acreditamos sempre em Jesus. Que Jesus já veio há 2000 anos atrás e falou que, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós cremos aqui no Senhor Jesus. E mente, a gente sabe que como é que você reage com as reações? Como é que você reage com as informações, né, que você tem durante o dia? Você sabe que durante o dia nós somos bombardeados por coisas, emoções, que muitas pessoas se apavoram, muitas pessoas se alteram, muitas pessoas até altera o seu psico, né? Se apavora, ai meu Deus, e agora? Como é que você reage às emoções que você recebe durante o dia? Isso é inteligência emocional. Tem uma regra da alta performance que a gente fala, a regra 10-90, que o que as pessoas fazem? 90% focam no problema e 10% na solução quando acontece um problema. E a regra 10-90 fala ao contrário, o que você precisa fazer? 10% é o que aconteceu e 90% é focar na solução. Então aqui, né, nós falamos muito sobre essa regra 10-90 e principalmente sobre esses 3 pilares que é corpo, alma e mente, tá? Bom dia Lilian, bom dia a todos. Então pessoal, vamos lá, o novo gerente de vendas que com a pandemia para cá surgiu. Um gerente de vendas, pessoal, ele é uma peça importantíssima em uma loja de material de construção, em uma loja de acabamentos. Por qual motivo? Ele que toca a música e faz os seus liderados dançar a música que está tocando. E eu costumo dizer o seguinte, o líder, o time é o reflexo do líder. E é muito mais ameaçador um exército de hienas liderados por um leão. Pega essa. É muito mais ameaçador um exército de hienas liderados por um leão do que um exército de leão liderados por uma hiena. Vocês concordam? Quando nós entramos nas operações aqui de empresas, que a gente vê que o time é fraco, a gente já sabe que o líder é fraco. Agora, quando a gente entra numa operação que a gente vê que o líder é muito forte, né? Aliás, que o time é muito forte, consequentemente, a gente vai olhar, esse líder é um líder muito forte, porque o time é reflexo do líder. Então, time forte, líder forte. Time fraco, líder fraco. Mano, qual é o papel de um líder na liderança? O papel de um líder, qual é a função de um líder, né? Um líder, hoje em dia, ele é responsável por definir as metas, né? Definir as metas dessa companhia. E a gente sabe, mano, como é que se define metas hoje em dia? Um líder, ele é imprescindível ele saber o que são metas SMART. O que são metas SMART? Né? Específicas, mensuráveis, são metas que precisam ser alcançáveis, relevantes, e ela precisa ter um prazo. Mano, como é que é
essa meta SMART? Aí um líder de vendas, ele tem que saber o que é uma meta SMART. Para poder programar, né, para poder criar essas metas. Mano, mas aí as metas, como é que se criam? Quando nós entramos em algumas companhias, como é que a gente redefine essas metas, né? Baseada nos últimos 3 anos, nos últimos 36 meses, a gente pega lá o relatório de vendas dos últimos 36 meses e a gente vê quais são as sazonalidades que existem nessa loja, porque metas são diferentes de lojas para lojas. Então é uma função do gerente de vendas saber, né, trabalhar com metas SMART. As metas, elas têm que ser alcançáveis, né? Elas não podem ser metas que a pessoa não alcança, certo? E essas metas, quando elas são desafiadoras, elas vão fazer o quê? Elas vão estimular, incentivar os membros da equipe a ir além da sua zona de conforto. Aí os líderes muitas vezes assim, mano, poxa, vou dar um exemplo aqui. Eu tô com uma dúvida, mano, a meta eu deixo para esse vendedor. Um exemplo, né? 80 mil, 100 mil, 80 mil, 100 mil. Quando eu costumo dizer o seguinte, 80 mil a 100 mil, se você tá com dúvida, erra pro desafio. O que é o desafio? Joga lá no 100 mil, porque somente Deus e você lá no seu fundo, lá no seu interior, tá? Vocês realmente sabem o seu potencial, ou melhor, somente Deus, porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos o nosso real potencial, nem nós mesmos sabemos o nosso real potencial disso. Então erra por desafio. Então um líder de vendas, um gerente de vendas, ele precisa saber obrigatoriamente trabalhar com metas SMART. Ele tem que definir essas metas SMART. Um líder de vendas, um novo gerente de vendas, ele tem que ter estratégias para motivar o seu time. Essas estratégias para motivar o time, eu concordo e não concordo, mas faz parte do negócio, eu tenho que falar isso para vocês. Porque eu sempre fui acostumado, eu sempre treinei, eu sempre aprendi. Os mentores que hoje em dia eu acompanho eles, sempre me ensinaram que cada um precisa ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade, pessoal? É algo que nós falamos lá na nossa comunidade Lojistas Livres. Autorresponsabilidade, se eu falar para você um resumo da autorresponsabilidade, para você que muitas vezes não conhece o que é esse termo, você vai dizer assim, poxa mano, está sendo meio duro, mas não, eu vou falar com muito amor aqui. Autorresponsabilidade, qual é a principal definição? Cada um tem a vida que merece. Se eu falar para você, você tem um marido que merece, você tem a esposa que merece, você tem o resultado que merece, como é que você enxergaria isso? É algo muito duro, porque você está onde você se colocou aí. Ninguém colocou você aí na situação. Você está percebendo? Tem pessoas que nos nossos programas lá do nosso Método Elite, mano, mas é o seguinte, o meu cartão de crédito está estourado, eu estou sem limite, é porque eu estou devendo, mas também, mano, eu estou devendo é porque eu ganho pouco, a loja me paga pouco, e daí, né, eu estou todo enrolado. Não, para. Não é que a loja te paga pouco. É que o que acontece, que de repente você faltou aquela aula de matemática que explicou o seguinte, menos 3 mais 2 é igual a quanto? Menos 1. Aí, o problema é a loja que te paga pouco ou você faltou essa aula de matemática? Isso é ter autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nos ensina também o seguinte, que o que existe? Existem pessoas automotivadas e pessoas motivadas. Então tem uma grande diferença de motivação para automotivação. Aqui eu estou falando para vocês que uma das funções do novo gerente de vendas, ele tem que ter algumas estratégias para motivar a equipe, para motivar o time. Tá? Motivar é quando a gente precisa fazer o quê? Passar a mão na cabeça dos vendedores todos os dias. Ai, vamos, você pode, você merece. Vamos lá, eu estou aqui contigo. Isso é motivação. As pessoas precisam receber. E automotivação é quando eu mesmo me automotivo. Automotivação é quando tu é uma pessoa entusiasmada. Mano, entusiasmada é diferente de uma pessoa feliz.
Felicidade é momentânea, entusiasmo é quando tu tens um Deus dentro de ti, é uma força que vem de dentro para fora. Tu estás sempre entusiasmado, automotivado. Mano, mas como é que eu vou conseguir ser sempre uma pessoa automotivada? Quando você tem a sua visão positiva de futuro, quando você tem as suas metas muito bem traçadas da maneira que eu expliquei aqui, metas SMART. Quando você sabe o seu porquê, por que você levanta todos os dias, por qual motivo você faz o que você faz todos os dias. Aí você se torna uma pessoa automotivada, porque pessoal, ninguém precisa passar a mão na minha cabeça. Ai, mano, vai lá. Não, eu sou a minha própria automotivação. Por qual motivo? Eu sei muito bem onde eu quero chegar. E vocês acham que eu não tenho problema? Sim, tem um monte de problemas, mas a maneira com que eu recebo, né, essas informações durante o dia, como eu reajo a elas, que vai fazer total diferença. Muitas pessoas dizem o seguinte: meu Deus, eu tenho um grande problema agora, me ajuda. Eu mudei o game, mudei a mentalidade. Não é meu Deus, eu tenho um grande problema. É problema, te cuida problema, porque eu tenho um grande Deus. Te cuida problema. É mentalidade, pessoal. Mas aqui faz parte do negócio. Então, um gerente de vendas, ele tem que ter, diariamente reconhecer, recompensar os seus vendedores, né? Aqueles que conquistam algumas metas mais poderosas. Mano, eu bati a meta, eu tenho que receber parabéns. A meta é uma obrigação, no meu ponto de vista, não. Não se dá parabéns para quem bate a meta, porque bateu a meta é o mínimo que a empresa precisa para lucrar. Quase nada. Agora, quando você tem uma meta, uma super meta e uma outra meta, aí tudo bem, o cara bateu a meta, mas chegou na super meta, opa, ele merece parabéns, porque entregou além do que ele foi pago para entregar. Aí ele bateu uma outra meta, parabéns sim, porque ele entregou muito mais do que ele foi pago para entregar. Mano, meta, super meta, outra meta, como é que é isso? A meta é o número que precisa chegar, né? Enfim. E o que seria uma super meta? 25% a mais da meta, e uma outra meta, 50% a mais da meta. Aí sim, um gerente comercial, ele é responsável ainda nessa fase que eu estou falando para vocês, estratégias para motivar a equipe, né? Além de estar sempre reconhecendo aquele cara, aquele vendedor que está se destacando, esse gerente, ele tem que dar feedbacks construtivos. Pessoal, o feedback hoje em dia é de extrema importância, e muitas empresas que não têm essa cultura de feedback, que não implantam essa cultura de feedback, vão ter um turnover muito mais alto. Mano, o que é um turnover? É a rotatividade de pessoas dentro. Vão ter um turnover muito mais alto. Feedback, existe feedback positivo e negativo, né? Se pegar a lei da autorresponsabilidade, feedback positivo é para encher o ego, mas faz parte. Feedback negativo é aonde você vai crescer. E esses feedbacks construtivos, o que é? É para motivar o seu time, é para fazer um alinhamento de expectativa com o seu time. Que mais? Dentro dessa motivação para o time, oportunidade de desenvolvimento profissional. É uma função desse gerente de vendas informar: olha, vendedor, aqui nós temos um plano de carreira na nossa companhia. Você está entrando como um vendedor, né? Quem sabe amanhã ou depois você pode se tornar um supervisor de vendas, ou quem sabe amanhã ou depois, se a empresa tiver possibilidade de abrir uma nova filial, você sobe. Enfim, oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional. Até mesmo, como é que é essa oportunidade também profissional? O cara entra lá, esse gerente, ele vai treinar esse vendedor. Esse vendedor vai se tornar um profissional muito melhor mesmo. Como eu já falei, estabelecimento de metas desafiadoras, né? Que mais que é uma função? Eu vou avançar um pouquinho, senão... que mais que esse gerente tem que ter hoje, um novo gerente? Ele tem que ter estratégias para um ambiente de trabalho positivo. Como assim, mano? Sim. Estratégias para no seu ambiente de trabalho ser um ambiente de trabalho positivo.
Tem visto as empresas se baterem, um querendo passar por cima de outro, vendedores querendo roubar o orçamento daqui e dali. Isso aí é culpa do líder, do gerente de vendas. Como assim, mano? Eu não falei para vocês que o time é reflexo do líder? O time é reflexo do líder. Aqui um ambiente de trabalho positivo, onde a cooperação, onde o suporte é muito bem valorizado, um ambiente colaborativo, ele pode aumentar a motivação, o engajamento do seu time. Um ambiente de trabalho positivo, o que ele pode proporcionar? Né? Ele pode proporcionar um desempenho muito maior para o seu time de vendas, uma motivação muito maior quando eles estão ali em comum acordo de um ajudar o outro. Mano, me dá 2 maneiras aí para mim tentar criar um ambiente colaborativo. Eu sou um gerente. Olha, um sentimento de pertencimento, um ambiente de trabalho positivo, ele promove o quê? Um senso de pertencimento, onde os membros da equipe se sentem valorizados, respeitados e fazem parte de algo maior. Eu faço parte disso aqui mesmo. E eu posso, eu mereço, eu consigo. Um ambiente colaborativo, como é que eu posso criar? Com uma comunicação aberta e eficaz. O gerente sempre encorajando o seu time. Uma colaboração mútua, um reconhecimento, uma apreciação. Isso são fatos que podem tornar um ambiente colaborativo. Qual outro papel do gerente, mano, de vendas? Esse novo gerente de vendas, ele precisa ter uma habilidade de liderança. Tem que ter uma habilidade de liderança. Como é que eu tenho, mano? Como é que eu sou um gerente, mano? Me fala, tá dizendo que o novo gerente precisa ser um especialista em liderança, né? Ele tem que ter uma habilidade para liderança? Exatamente. Olha só, pessoal. Hoje em dia, nós negociamos com pessoas, nós compramos de pessoas, nós vendemos para pessoas, nós nos relacionamos diariamente com pessoas. Sim ou não? O cliente que entra aí na sua loja são pessoas. Se você não for um especialista de pessoas, você vai vender cada vez menos. Você vai ter o seu time cada vez menos engajado. Eu tenho visto que gerentes de vendas é muito... como é que eu vou falar? Para vocês terem uma ideia. Numa companhia que eu faço um trabalho de conselheiro, né? Eles têm lá 70 representantes, é uma das maiores fabricantes de equipamentos inteligentes do Brasil, e contratamos uma gerente de vendas há 2 meses atrás, para vocês terem uma ideia, com um salário de R$15 mil mensais fixos, mais alguma comissão sobre o time de vendas do Brasil. Ela é uma pessoa muito engajada, é uma águia mesmo, tá? Mas não deu certo, vocês acreditam? O que a gente fez? Ela ficou 90 dias. O problema não é tu errar, o problema é tu errar e demorar em acertar, né? Então nós avaliamos sempre o trimestre, 90 dias. Não chegou no final do 90º dia, não precisou chegar ao final. A gente teve que demitir ela, trocar ela. Acredita? Por qual motivo? Lembra? A habilidade de liderança, tratamento com as pessoas, como é que eram? Estava totalmente desalinhada com a cultura da empresa. Então, por isso que eu falo, comunicação eficaz. A comunicação dela não era eficaz, ela é muito seca, porque ela veio de uma outra companhia que era muita loucura, tal. E aqui, nessa companhia, era mais leve. E ela quis utilizar a mesma comunicação que ela já vinha lá de outra companhia. Quis utilizar aqui. Não deu certo. Então, olha a importância da habilidade de liderança, né? É uma principal habilidade, é uma principal característica. Essa habilidade de lidar com as pessoas. No seu time você vai ter vários tipos de perfis comportamentais. Por qual motivo? Existem várias gerações, X, Y, Z. E aí? Você é um líder que se comunica com todas as gerações da mesma forma? Vai dar ruim. Não vai dar certo. Mano, um líder precisa ser capaz também de delegar tarefas. Eu tenho visto até hoje
líderes que estão, o vendedor está lá, já está lá 6, 7 meses, e o líder e o gerente tem que ir lá ainda, muitas vezes, fechar a venda para esse vendedor. Olha, vendedor, vou te ensinar, vou te treinar, vou te dar feedbacks novamente, vou estar aqui contigo, mas até o momento X tu vai ter que andar com as tuas próprias pernas. Mas isso não acontece porque o gerente de vendas, ele quer ser aquela pessoa egocêntrica. Egocêntrica o quê? Tudo tem que depender dele, tem que tudo passar pela mão dele. Porque muitas vezes esse gerente de vendas, ele é aquele cara que tem que passar tudo para ele. Tudo tem que passar por ele. Isso é ruim. Porque ele pensa assim, nossa, se eu começar a delegar, né, aí a loja vai precisar menos de mim. Se precisar menos de mim, daqui a pouco eles podem me demitir. Olha a mentalidade. E líderes de alta performance, o novo gerente de vendas hoje, pessoal, aquela pessoa seguinte, não, eu vou ensinar a delegar, entende? Porque o dia que eu não vir na loja, a loja vai andar melhor do que eu estivesse na loja. Isso é liderança, pessoal. Isso é liderança. É tu montar esse teu time para que eles não fiquem dependentes de ti. O teu time, eles não podem, de 5 minutos, estar te chamando. Eles têm que saber até onde eles podem ir, como que eles podem ir. Não ficar à mercê do novo gerente de vendas, vocês entendem? Então essa capacidade de delegar tarefas é uma nova habilidade também do novo gerente. Mano, qual outra característica tu pode dar aqui para nós? Outra característica desse, o novo gerente de vendas, né? Vamos lá. Então, habilidades de liderança e motivação, já falei. Habilidades de coaching. Coach é um treinador, né? Coach é um treinador, é um desenvolvedor de pessoas, ele desenvolve as habilidades de pessoas. Por que eu falei aqui habilidades de coaching, né? Porque é uma função do líder desenvolver pessoas. É uma função desse novo gerente de vendas, ele tem que desenvolver as pessoas. Como é que ele vai desenvolver as pessoas? Ele tem que identificar as habilidades individuais dos seus liderados. Ele precisa fornecer feedback construtivo, oferecer treinamento, suporte, capacitar os membros do seu time para quê? Deixar eles aptos a chegarem nas metas. Você sabe como é que o vendedor entra, né, na loja? Você está precisando de emprego, a loja está precisando contratar, aí chega um cara lá, quero trabalhar com vendas. Você joga ele para dentro de vendas. E daí? Você joga ele para dentro de vendas, você tem um processo, um passo a passo, que o mais tem visto que isso não existe. As pessoas jogam os vendedores pro balcão de vendas ali e bora lá. Se vira. Aí depois cobram resultados, aí depois reclamam dos resultados. Não é assim. Mas nós já estamos precisando vender, eu sei que todo mundo está precisando vender, mas você tem que ter um processo de onboarding, um processo de preparação para esse vendedor. Na primeira semana, o que ele faz? Quando ele chega na segunda-feira para trabalhar, o que ele faz? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, fechou a primeira semana, na segunda semana. Você não vai mostrar para eles também algo sobre técnicas de vendas? A gente sabe que vendas é uma ciência e precisa ser estudada. Gatilhos mentais. Quais são as principais objeções que tem na sua loja? O que o cliente mais fala quando o seu vendedor informa o valor do investimento? Está caro? Tem que pensar? Vou deixar para depois eu olho. Quais são as objeções? Então, tem aquele livro, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que foi um general chinês que nunca perdeu uma venda.
uma venda, nunca perdeu uma batalha, uma guerra. E ele conta no livro A Arte da Guerra o seguinte, porque as pessoas perguntaram, general, qual é a dica que você dá para aquela... É porque você foi general, nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Que dica que você dá? E ele escreveu esse livro para isso. E ele fala lá, como é que ele fala? Não vá para a guerra, assim, conheça seus adversários antes de ir para a guerra. E ele conhecia. Ele montava os acampamentos dias antes, né? Ele não pegava o exército, vamos lá atacar o inimigo, vamos lá atacar. Aí chegava lá, era surpreso, porque os inimigos tinham espada, tinha arco e flecha, tinha outras estratégias. Sabe o que esse general chinês fazia? Conheça o seu adversário. Montava acampamentos semanas antes. E geralmente ele mandava um soldado caminhar no deserto, chegar lá naquela aldeia, né? Chegava lá com uma pessoa desconhecida, com uma pessoa que estava precisando de ajuda, mas era um informante, né? E se infiltrava lá. Aí esse cara, ele fazia todo o raio-x. Nossa, eles aqui, eles não têm espada, eles não têm arco e flecha, eles não têm escudo, a cavalaria deles quase não tem, eles não têm isso, não têm aquilo, tal. Ele já fazia um raio-x de tudo. Depois esse informante, general, lá é assim, 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 são X homens, tal. Aí era fácil, não é muito mais fácil? Por isso que eu digo, vendas é uma ciência que precisa ser estudada. Se você não treinar, se o gerente de vendas não treinar quem? Não treinar o seu vendedor, né? Quando o cliente chegar aqui e dizer que o produto está caro, você vai falar isso. Aí vai dar ruim, pessoal. Qual é uma outra habilidade do novo gerente de vendas? O novo gerente de vendas, ele tem que ser muito bem preparado emocionalmente. O novo gerente de vendas, ele tem que ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela é uma habilidade importante para os gerentes de vendas, porque ela envolve a capacidade de compreender e gerir as emoções. Imagina que um vendedor pode passar a maior parte do tempo recebendo nãos. Como é que esse vendedor vai se imaginar? Vai, né? Nossa, só recebi não, hoje só recebi não fechei uma venda, ai meu Deus. Como é que ele vai lidar com essas emoções? Se esse gerente de vendas não for a pessoa que está ali no lado, ensinando, capacitando esse seu liderado com inteligência emocional, também vai dar ruim. É uma das funções do novo gerente comercial. Mano, teria mais algumas características? Sim, pessoal, teria muito mais características. Teria mais aqui umas 8 características que eu poderia ficar falando para vocês sobre a importância do papel do gerente de vendas. E eu estava conversando ontem pela manhã com o presidente de uma rede de lojas, não vou falar o nome dessa rede, eles têm lá umas 200 lojas associadas, e olha o que ele me falou. Poxa, mano, eu tenho uma das dificuldades dos donos de lojas aqui, né, mano? É assim, muitas vezes o cara não tem como botar um gerente de vendas. Ele tem um gerente geral ali, mas ele não tem como botar um gerente de vendas. Aí ele mesmo, assim, por isso que o cara está reclamando. Porque olha só, pessoal, o coração da empresa é a área comercial. Se o coração da pessoa para de bater, a pessoa morre, vocês concordam? Se a loja não vender, a loja fecha. Então, como é que eu vou ter essa imprudência de não deixar alguém cuidando do meu coração? Mano, mas eu tenho só 2 vendedores, 3 vendedores, então tu que tem que ser o teu gerente. Não, mas aí eu tenho que jogar, fazer o gol, bater o escanteio, cobrar. Gente, quem criou a loja foi o dono. A loja não pediu para ser criada. Teu filho não pediu para nascer. Aí teu filho nasceu. Tu vai passar a vida toda com essa imprudência de gestão? Muitas vezes dói, muitas vezes eu sei que
Mano, tu não sabe a realidade. Eu sei a realidade, eu já tive empresa. Quebrei. Não quebrei mais porque não tinha mais o que quebrar. As empresas dos meus pais, dos meus avós, que foi fundada uma cerâmica em 1947. Mentalidade de desconto. Então você vai continuar com essa imprudência, com essa... tem uma palavra que me fugiu. Você tem que cuidar da sua área comercial. Você tem que saber indicadores. Você tem que saber quantos clientes cada vendedor atende por dia, quantos orçamentos cada vendedor fecha por dia, e quantos orçamentos ele não fechou, qual é o ticket médio desse vendedor. Você precisa fechar o mês por repartição, o que cada vendedor vendeu, com ticket médio, qual o valor em reais. Isso é uma obrigação do gerente de vendas também, mas eu estou falando aqui que esse presidente de uma rede, que tem mais de 200 lojas, falou isso para mim, que muitos donos falam isso para ele. Aí o que eu falei para eles é exatamente isso. A gente não pode ter essa imprudência. Você tem que cuidar do seu coração, porque se você não cuidar do seu coração, mais cedo ou mais tarde, lembra o que aconteceu com o cara do Madeirite? Vai dar um ataque do miocárdio aí, um infarto fulminante, e você vai morrer. Sua bola de neve vai aumentar. Por quê? Porque você não está cuidando do seu coração da maneira correta. E dá trabalho cuidar do coração. Porque se você não é acostumado a fazer atividade física, você vai ter que dar uma caminhada, uma corrida, você vai ter que entrar na academia, você vai ter que melhorar 70% a sua alimentação, você vai ter que pagar o preço para cuidar do seu coração. Mas é o coração que vai te deixar vivo. São as batidas do teu coração que vai te deixar com até mais ânimo, mais motivado. Porque quando um coração bate saudavelmente, as pessoas são mais felizes. Sim. Mano, por que são mais felizes? Porque não adianta o teu coração estar batendo com tristeza, com ódio, com amargura, com rancor. Não adianta. E é uma função do gerente de vendas e é uma função do dono fazer com que esse coração bata para ser feliz. Ou seja, quais sentimentos que tem dentro do seu coração, do seu time comercial? Vocês estão pegando a analogia que eu estou tentando fazer? Então, pessoal, cuida do teu coração. O coração da empresa é a área comercial. E se o coração parar de bater, a pessoa morre, a empresa fecha. Aproveitando, hoje é o dia da família, né? Não que os outros dias não seja dia da família, mas hoje é domingo, aproveita aí. Aqui na minha cidade hoje não dá de sair para caminhar, para dar uma corrida com a família, porque está chovendo. Mas, né, por que não fazer um domingo diferente? Pegar a mesa do café, botar lá na garagem do seu carro, ou fazer algo diferente, um almoço diferente, chamar a família para assistir um filme de família. Una a família, pessoal. A família também é a nossa base. Curta muito aí o seu domingo com a sua família. Aproveitando. Mano, eu gostaria de algumas estratégias para minha loja. Vai lá nos nossos grupos lá e comenta lá análise ou fala com o nosso time. Mano, preciso fazer uma reunião contigo para uma estratégia para minha loja. Tu me ajuda? Mano, pós-ajuda sim. Me chama no direct. Entrar em contato comigo é a coisa mais fácil, porque tem o meu Instagram tem o meu direct, tá? É só vocês mandarem qualquer mensagem que vocês mandarem lá no meu direct, nós vamos responder para vocês. Mano, posso estar aqui para ajudar vocês. Lembre do começo da nossa live, corpo, alma e mente. Corpo, alma e mente, cuide do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Desejo que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso abençoe poderosamente esse domingo de vocês. E olha só, a melhor semana da vida de cada um aqui está começando hoje. Amém? Em nome de Jesus, você vai ter a melhor semana da sua vida. Temos aí, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira para batermos a nossa meta, certo? 4 dias para batermos a nossa meta. A partir de amanhã, lá dentro da nossa comunidade Lojistas Livres, eu vou começar a dar dicas do que você pode fazer para chegar mais perto da sua meta, quiçá atingir a sua meta. A partir de amanhã, eu vou começar a dar dicas lá dentro da nossa comunidade. Mano, como é que eu faço para participar da comunidade Lojistas Livres? Entra no meu Instagram,
manda um direct para mim, que o nosso time vai te colocar lá dentro da nossa comunidade. Que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso abençoe você e a sua família e lhe dê um domingo abençoado, tá? Forte abraço, um beijo com muito carinho e até o próximo domingo, 7h50 da manhã. Valeu, pessoal!